essa expressão, ela quer dizer coisa, ela quer dizer dito, ela quer dizer palavra, ela quer dizer, na verdade, esse sentido aí de alguma coisa que é falada ou declaração. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos analisar? Quando a palavra do Senhor vem. Ou seja, a palavra que está vindo aqui não é de um homem. A palavra que está vindo aqui não é de um filósofo. A palavra que está vindo aqui é de Deus. E essa palavra, irmão César, esse dito, essa declaração, ela é muito forte, essa expressão, veio a palavra, você vai ver isso em Jonas, né? Veio a palavra do Senhor, é que quando ela entra em cena aqui, ela vem como um alerta, ela vem como, na verdade, um despertamento. Só que essa palavra que veio ao profeta, que é a nova forma verbal, que está falando de uma estrutura poética e profética, que antigamente o profeta dizia, eu tive uma visão, né? Deus me mostrou a visão. Mas agora o profeta diz, veio a mim a palavra do Senhor. E o carimbo, nós falamos na aula passada, diz o Senhor. Então perceba que isso aqui é muito forte, que o texto começa dizendo, veio a palavra do Senhor. Ou seja, a sentença que vai vir, as maldições que virão, as palavras proféticas de Ezequiel, elas serão ríspidas, duras, fortes, enérgicas, que todos tremerão na base. Porque quando Deus fala, Ele fala. E o mais importante aqui é que Ezequiel, ele será o profeta das visões. E ainda que elas pareçam estranhas e por vezes incompreensíveis, mas esse será o homem que mais trará a profecia de destruição, de desgraça para o povo de Deus. Nós falamos do 33 a 48, que ele vai ter a palavra de restauração. Mas todos os demais capítulos, do capítulo 1 até o 24, do 25 em diante, ele começa mostrando por que Deus vai trazer uma sentença de destruição. Então, quando a palavra do Senhor vem, ela vem. É por isso que quando nós lemos o capítulo 3, verso 18 de 1 Samuel, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, eu vou acabar com toda a casa de Eli. E quando Eli ouviu o que Samuel falou, ele disse assim, o Senhor é Deus, Ele faça como Ele quiser. Então perceba que aqui você tem essa expressão maravilhosa, veio ao profeta Ezequiel a palavra do Senhor. O interessante é que quando você lê do capítulo 4 até o capítulo 7, ele já começa com uma palavra de destruição. Isso é muito importante. Ezequiel, ele vai trazer uma palavra de destruição. E ele, como iria trazer uma mensagem forte, uma mensagem pesada, e como Deus sabia que o povo não queria ouvir, ele deu para Ezequiel um método diferente, uma didática diferente. Como as visões eram pesadas, então ele começou a fazer ilustrações. Ele se deitava do lado direito, ele pegava o cabelo dele, cortava em duas partes, não é? Uma ele espalhava, a outra ele tocava fogo e a outra ele colocava na aba das suas vestes. Ou seja, uma parte do povo seria espalhado, a outra parte seria destruída e a outra parte seria conservada em cativeiro. Então, veja que como a mensagem seria forte, ela seria pesada, então o profeta adotou um método, uma didática diferente para falar das suas visões. Ele pegou um pedaço de tijolo, desenhou um mapa de Jerusalém e ele colocava um cerco para mostrar para o povo. Eles perguntavam, o que é isso? É como o povo de Deus vai ser cercado. Então, esse homem terá uma mensagem muito forte. E aí, os irmãos sabem, um jovem fez uma pergunta lá na aula, depois eu fui olhar, ele perguntou, pastor Aziel, mas Ezequiel foi levado com Daniel, e eu fiz aqui só para vocês analisarem.
Nós temos aqui o exílio, primeiro, segundo e o final. Nós temos o tempo, nós temos os personagens que foram levados e nós temos os reis que aconteceram. O primeiro exílio, o tempo aqui é 606, ok? Quem é que vai levado nessa primeira leva? A família real e quem mais? Daniel. Quem era o rei que estava envolvido? Pronto. O segundo exílio vai acontecer quando? 597. Quem será levado? 10.000 cidadãos de destaque. E quem? Quem era o rei? Pronto. O terceiro e o último exílio que vai acontecer? Vai acontecer quando? 596. O que acontece nesse tempo? Nesse período aqui? Todos os cidadãos, exceto os pobres. E aí vai acontecer o quê? A destruição de Jerusalém, né? 7 anos depois que Ezequiel, eu falei isso na aula passada, recebe os oráculos para começar a profetizar, vai vir a destruição de quem? De Jerusalém. Quem era o rei nesse tempo? Que vocês sabem que o profeta Jeremias, ele profetizou forte para Zedequias se entregar. Por que o povo não queria ouvir Jeremias e não queria ouvir Ezequiel? Porque a mensagem de Jeremias e de Ezequiel era diferente das mensagens de todos os profetas. É porque, olha para cá, tu está filmando? Então joga bem aqui. A maioria do povo não quer ouvir homem sincero. A maioria do povo não quer ouvir a palavra verdadeira. Vocês podem observar que Jeremias e Ezequiel, eles profetizaram duro para o povo. Mas qual era a profecia? Se entreguem ao rei da Babilônia. Ora, como é que um homem como Daniel, aliás, como Ezequiel, um homem como Jeremias, cadê o amor pela pátria? Cadê o amor pelo povo deles? Cadê o amor pelas promessas? Se Deus dizia que eles seriam cabeça e não cauda, como é que surgem esses dois homens para dizerem assim, se entreguem ao rei da Babilônia? Olha, como é possível Ezequiel e Daniel, olha a mensagem de Ezequiel, a glória vai sair do templo, a glória vai sair da casa. Olha a mensagem de Jeremias, se entreguem, quem vai mandar é a Babilônia, Deus levantou a Babilônia. Que mensagem de desgraça é essa? Não é assim? Então o povo, olha para cá, o Brasil está cheio de profetinha de meia tigela. Joga para cá, tu está filmando? Eu vou dizer aqui de Deus, um verdadeiro de profeta não anda com a boca dele, falando bobagem, besteira para agradar homens. O verdadeiro profeta prega a palavra de Deus para ver vidas serem salvas e encontrarem o Cristo vivo. Não adianta eu estar aqui com profecia. Hoje, meu Deus do céu, eu fico olhando. Hoje é toda hora aparece agora um profeta. O Brasil, é toda hora o Brasil. Não é assim? É toda hora o Brasil. Pregue a Bíblia, pregue a palavra, porque quem está no comando é Deus. Ezequiel e Daniel, Ezequiel e Jeremias, eles disseram, Deus vai punir o seu povo. Mas todos os profetas eram contra quem? Era contra Ezequiel e era contra quem? Era Jeremias. Hoje tem muita gente que só quer profeta que profetiza bênção, que só quer profeta que profetiza coisa boa. E eu quero profetizar coisa boa. Sabe o que é a coisa boa? É isso aqui para a tua vida. Se você viver a palavra, a Bíblia diz que tu serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, própria, e tudo quanto tu fizeres prosperarás. Não é isso? Chatul, bem plantado. A palavra hebraica é essa, é chatul, bem plantado, bem enraizado. Meu Deus do céu. Então ouçam bem, nós temos 3 personagens, digam comigo, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Quem são os 3? Daniel, Ezequiel. Observem bem, na primeira leva, olha como Deus trabalha bem, 606, Daniel vai para a Babilônia, não é isso? Quando ele chega lá, alguns estudiosos supõem que pela influência dele, pela capacidade dele, de Daniel, ele, quando o segundo grupo de 10.000 cidadãos e Ezequiel foram levados, eles não foram morar aonde? Eles não foram morar praticamente na Babilônia.
Na Babilônia. Foram habitar junto ao rio para que não aprendessem os costumes e as praias. Rapaz, Deus é bom! Não é assim? Para que não aprendesse. Daniel ficou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou nele. E lá na Babilônia, Deus usou ele poderosamente, que ele influenciou para abençoar o seu povo. Olha como é lindo a Bíblia, não é assim? Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Então, o Ezequiel, ele não vai habitar na Babilônia, mas ele vai habitar junto ao rio Quebar, onde estão os cativos. Aí vem a última leva aqui para a destruição de Jerusalém. E aqui vocês podem observar que tudo que os homens de Deus falaram se cumpriram. Ou seja, veio a Ezequiel a palavra de Deus. Quando Deus fala, ele fala porque a palavra é dele. Vamos lá, seguir.